e hoje eu gostaria de falar sobre o jejum. Por que falar sobre o jejum? Porque também é uma disciplina importantíssima na vida do cristão, queridos irmãos. Mas, até certo ponto, talvez nas igrejas, deixado de se falar, deixado de se ensinar, deixado de se pregar. E o que acontece? Até mesmo algumas igrejas hoje em dia defendem que o cristão não deve mais fazer jejum, ou o cristão não deve fazer jejum. Mas sim, o jejum deve existir como uma disciplina na vida do cristão, ok? Outras religiões também praticam o jejum, tá? Como, por exemplo, o judaísmo. No judaísmo e no islamismo, eles têm um dia do ano no qual eles ficam 24 horas com abstenção de comida, ou com abstinência total de comida. E eles ficam um dia de jejum, pelo menos no ano, eles assim o fazem. Tá certo, queridos irmãos? E, infelizmente, nós, como igreja do Senhor, acabamos, muitas das vezes, perdendo essa disciplina, perdendo esse hábito da parte de Deus, queridos irmãos, e nós vacilamos, nós erramos. Mas, em nome de Jesus, que a gente possa retornar com essa disciplina do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, hoje eu gostaria de falar do jejum, que, diferente das outras disciplinas, é muito importante nós termos isso nas nossas mentes. Nós não podemos praticar o jejum como as outras disciplinas. O jejum é uma disciplina diferenciada. Por quê? Oração e leitura da palavra deve ser igual tomar banho todos os dias. Mas o jejum não dá para a gente jejuar todos os dias. Tá bom, queridos irmãos? Por qual motivo? Pelo motivo óbvio, básico, é o quê? Nós precisamos nos alimentar também. Mas o jejum como disciplina, como que ele funciona? Em determinados períodos da nossa vida, com determinados motivos nas nossas vidas, para se tornar um jejum bíblico. Então, de vez em quando, ok? Nós precisamos estar praticando o jejum para algo específico, ou simplesmente para nós buscarmos mais de Deus, buscarmos um direcionamento de Deus. Então, sim, o cristão, ele deve estar jejuando. E nós, como Ministério Cristo Vive, acreditamos na prática do jejum, acreditamos na disciplina do jejum. Inclusive, os irmãos de Pirassununga, no final do ano, eles pegam 40 dias para estarem jejuando. Só que eles não fazem o jejum como Moisés, como Jesus Cristo. Eles fazem durante 40 dias, da meia-noite ou das 9 da noite até meio-dia, eles fazem no final do ano esses 40 dias de jejum, aí entrega o jejum e depois retorna no outro dia para o jejum. E assim é uma vida de jejum, tá certo? Então o Ministério Cristo Vive assim também acredita. E eu, queridos irmãos, por um certo tempo da vida, não acreditava muito no jejum, mas hoje em dia eu sim acredito no jejum e tenho visto os benefícios que ele traz para a nossa vida cristã. Mas antes de me aprofundar mais nas escrituras a respeito do jejum e como ele é benéfico para as nossas vidas, queridos irmãos, antes de tudo é necessário nós falarmos a respeito do que é o jejum de acordo com as escrituras, tá? Porque existem hoje muitos mitos e nós precisamos desmistificar os conceitos seculares a respeito do jejum. Por quê? Hoje em dia nós temos algo que é chamado como jejum intermitente. O que é o jejum intermitente, queridos irmãos? Jejum intermitente é uma prática das pessoas que estão jejuando por aí, mas ela não tem a finalidade de se aproximar de Deus. Ela tem inúmeras outras finalidades, como, por exemplo, emagrecer, como, por exemplo, limpar as suas células e assim por diante. Isso não é jejum das Escrituras. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso fazer um jejum intermitente? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou falando que quando você fizer esse jejum intermitente, não acredite ou não pense que você está fazendo jejum bíblico. Porque o jejum bíblico, ele tem a finalidade e o único objetivo de te aproximar mais a Deus. Tá bom? Então, jejum bíblico é diferente do jejum intermitente. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Uma outra coisa também que é importante nós falarmos. Jejum bíblico não é reeducação alimentar.
Jejum bíblico não é dieta. Ok? Por quê? Se você fica um período de abstinência de alimento, mas se nesse período de abstinência alimentar você não ora, você não lê a Bíblia, você não se aproxima mais de Deus, você só passou fome. Você não praticou o jejum bíblico. Ok, queridos irmãos? Então, o jejum bíblico, ele precisa ser um período de tempo sem alimento, no qual eu me conecto mais com Deus e eu me abro mais para Deus, onde eu separo o meu tempo para Deus. Ok? Não pode ter a finalidade de emagrecer. Não pode ter qualquer outra finalidade que não seja te aproximar mais de Deus. E o jejum, ele é isso, queridos irmãos, é muito importante. Uma vez tirado esses mitos da nossa frente, outra coisa que é importantíssimo nós falarmos também, queridos irmãos, é a respeito dos tipos de jejum, ou das maneiras de se jejuar. Nós temos o jejum que ele é total, e o jejum que pode ser parcial, ok? Pastor, da onde você tira isso das Escrituras? Eu tiro de alguns exemplos na Bíblia. O jejum total, vamos lá para ele? Nós vamos encontrar Moisés jejuando totalmente. Êxodo, capítulo 34, versículos 27 a 28. Vamos abrir, nós vamos ver Moisés jejuando totalmente. Êxodo, capítulo 34, versículos 27 a 28. Nós vamos ver aí, eu quero que vocês abram a Bíblia também, acompanhem comigo na Bíblia, mas está projetado aí já. Diz ali a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. O 28 agora, Jade, por favor. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. E o que aconteceu com Moisés? Ele jejuou. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As 10 palavras. Ok? Então, pode deixar só no 28, Jade, por favor. Este foi o quê? Um jejum total de 40 dias e 40 noites de Moisés, no qual ele não se alimentou de nada e nem tomou água também. Não comeu pão, nem bebeu água. Tá? Pastor, mas como Moisés conseguiu? Não sei. Mas com certeza absoluta, neste período ele estava sendo alimentado e sustentado pelo Senhor. É algo, queridos irmãos, que nós precisamos entender, e aqui é bem importante nós entendermos isso, tá? Que é o quê? Algo que o Senhor, num momento único e específico, se utilizou do seu servo para que ele conseguisse aguentar todo este tempo, ok? E Deus sustenta, Deus alimenta, Deus nos ajuda nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Então aqui nós estamos vendo um período de 40 dias e 40 noites, em que Moisés fez um jejum absoluto, total, beleza? Eu quero que vocês vejam também Esther. Esther foi uma mulher que fez um jejum total. Esther, capítulo 4, versículos 15 a 17. Esther, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ok? Ali está. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Volta no 16, Jade, por favor. Então nós estamos vendo aqui um jejum total de Esther com o povo, que foi de 3 dias e 3 noites, em que ela ficou sem se alimentar e sem tomar água, sem beber vinho, sem qualquer coisa. Eles ficaram por 3 dias e 3 noites dessa maneira. Jejum total. Eu quero que os irmãos abram também, ok? Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 2. 1 e 2. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, que nós vamos ver o jejum de Jesus Cristo, que também foi um jejum total,
tá certo? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, tá bom? Aí no caso pode parar ali no 2, Jade, por favor. Então nós estamos vendo aqui que Jesus por 40 dias e 40 noites também jejuou. E é bem importante nós termos aqui alguns pontos a nós falarmos, queridos irmãos, que talvez, ok, Jesus, ele tomou água no seu jejum, ok? Porque a Bíblia só menciona que ele teve fome, e não que ele teve sede. E a Bíblia não explicita, como no jejum de Moisés e de Esther, que Jesus não tomou água ou não tomou alguma coisa. Só para que eu possa trazer aqui para os irmãos. Então, sim, o jejum total, ele pode ser com água. Ele pode ter água, tá bom, queridos irmãos? Por quê? Ficar sem água é extremamente perigoso. É possível, Deus nos alimenta, Deus nos sustenta, mas nós também precisamos tomar cuidado com certos riscos para a nossa saúde, tá bom? Os irmãos talvez saibam aí mais, mas o que se fala muito a respeito da medicina é que se você ficar, acho que 3 dias, 4 dias, 5 dias, alguns dias sem água, né, você morre muito rápido. Agora, com o alimento você pode ficar mais tempo sem se alimentar, que você não vai passar pelos mesmos problemas do que ficar sem água, ok? É lógico que eu acredito que Deus sustenta, é lógico que eu acredito que nós precisamos preparar o nosso corpo para isso, queridos irmãos, mas algo que é importantíssimo nós falarmos. A própria palavra do Senhor nos diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não adianta amanhã você falar assim, pastor, eu nunca jejuei na vida, mas amanhã, em nome de Jesus, eu vou começar um jejum de 40 dias e 40 noites e vai dar certo. Você está tentando o Senhor teu Deus, porque às vezes Deus nem pediu para você fazer e você só quer fazer porque você acha que você consegue fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Uma vez que nós falamos a respeito do jejum total, que é a abstinência total de alimentos, queridos irmãos, nós também vamos dar uma analisada naquilo que muitas igrejas hoje em dia conhecem como o jejum parcial, que são esse jejum que seria o jejum parcial. Vamos dar uma analisada no livro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 8 a 16. E depois também Daniel 10, versículos 2 e 3. Isso, esse aí mesmo, Jade, por favor, tá? 8 a 16 vai nos dizer, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pode pular. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Pode ir. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Pode passar? Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pode pular, por favor, Jade. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. A gente pode parar por aqui, para nós entendermos o que foi esse jejum de Daniel no primeiro momento. Ele ficou 10 dias sem comer os alimentos da mesa do rei. Provavelmente deveriam ter doces, deveriam ter inúmeras coisas, mas ele não quis se contaminar. Então ele comeu apenas legumes e tomou água. Este é também considerado por muitos, ok? Um jejum parcial, ou um propósito que Daniel fez em seu coração. Depois eu quero que os irmãos vejam em Daniel 10, versículos 2 e 3, que nos mostra mais uma situação em que Daniel fez um jejum, mas um jejum agora maior, ok? De 3 semanas, que são 21 dias, como alguns consideram. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Tá? Então a Bíblia não está falando que ele não comeu qualquer tipo de alimento. Está falando que neste período de 21 dias, ele apenas pranteou
e não comeu alimento que fosse desejável, agradável ao seu paladar. Este também é um tipo de jejum que nós podemos fazer em nossas vidas. Eu já fiz esse tipo de jejum também, queridos irmãos. Por 21 dias, eu só me alimentava de legumes e coisas mais saudáveis, por assim dizer. Eu não comia carne, eu não comia as coisas de proteína, frango, não comia carne de vaca, não comia carne de peixe, não estava comendo carne nenhuma. E isso, queridos irmãos, foi algo muito sacrificante para mim, porque eu sou um camarada apaixonado por carne. Eu sou um carnívoro nato, queridos irmãos. E ao retirar isso daí, foi algo também difícil para mim, mas me aproximou muito de Deus. E eu lembro que eu passei por momentos assim de extrema dificuldade, porque às vezes eu ia visitar algumas pessoas e as pessoas estavam fazendo o quê? Coisa gostosa com carne. Às vezes eu ia visitar algum membro da igreja, as pessoas, ô pastor, quer comer aí? Ô pastor, vamos no churrasco? Ô pastor, isso, vamos. Só que eu estava 21 dias, queridos irmãos, sem me alimentar de carne alguma. Esses também são conhecidos como o jejum parcial. E sim, eu gostaria de te incentivar a também realizar jejuns parciais, do qual nós podemos fazer. Às vezes existe algum tipo de alimento que nós gostamos demais, existe algum tipo de carne, alguma coisa que nós gostamos demais, e nós podemos retirar do nosso cotidiano para o quê, queridos irmãos? Demonstrarmos para nós mesmos que a nossa maior necessidade está em Deus. Ou seja, você pode viver sem carne. Você pode viver sem o seu celular. Você pode viver sem a sua rede social. Você pode viver sem as coisas do seu cotidiano. A única coisa que você não pode viver é sem Deus. Então, o que é também o jejum parcial, queridos irmãos? Isso é muito importante. Nós tirarmos de início, depois nós praticarmos o jejum total, aquilo que mais nos afasta de Deus, ou aquilo que nós consideramos como mais importante nas nossas vidas. E muitas das vezes, você apenas se abster do alimento, não significa que você está se aproximando de Deus, porque você pode se abster do alimento, mas ficar o dia inteiro mexendo no celular, ficar o dia inteiro na sua rede social, você só passou fome. Você não se aproximou mais de Deus. Então, esses jejuns parciais também são importantes para nós nos conectarmos mais com Deus. E nessa noite, eu gostaria de incentivar todos a fazermos propósitos e jejuns parciais com Deus também. Principalmente, gente, rede social. Principalmente, gente, celular, tela, televisão, videogame, tudo aquilo que está nos desconectando com Deus, está nos afastando do Senhor. Ah, pastor, mas é difícil. Realmente é difícil. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, você acha que foi uma maravilha, um passeio no parque? Não, ele jejuou aonde? No deserto, queridos irmãos. Mas isso é o quê? Disciplina para o nosso próprio corpo. Disciplina para o nosso coração, disciplina para a nossa mente. E ter disciplina não é fácil, ter disciplina vai nos custar coisas. Mas que nós, como cristãos, possamos disciplinar as nossas mentes e as nossas almas, que estão tão desacostumadas com a disciplina. Porque a primeira disciplina que nós vemos, a nossa primeira atitude, muitas vezes, é corrermos dela. Então, que nós possamos buscar jejuns totais e jejuns parciais na nossa vida. E eu gostaria de te incentivar a começar a ter uma vida cada vez maior de jejum. Seja ele total ou parcial. E por que nós devemos jejuar, queridos irmãos? Nós devemos jejuar porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que jejuaram. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu já li aqui Moisés, eu já li Esther. Nós vemos que Moisés jejuou, Esther jejuou, os profetas jejuavam,
Nós vamos ver Joel trazendo também uma advertência do Senhor para que o povo jejuasse. Nós vamos ver também em Esdras falando para que o povo jejuasse. Nós vamos ver no Novo Testamento Jesus jejuando. E nós vamos ver Jesus falando que os discípulos também jejuariam. Vamos ver em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Algo que é interpretado de uma maneira errada pelas pessoas muitas das vezes. E eu já vou falar qual foi esse erro de interpretação que eu ouvi de um pastor falando numa rádio, e é um erro de interpretação. Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, queridos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Tá bom? Então, o que é o jejum? O jejum, a princípio, ele é uma contrição, um quebrantamento dos nossos corações, e a gente já vai ver mais para frente a respeito disso, tá bom? Jejum não é só alegria, jejum não é só festa, jejum principalmente é um quebrantamento dos nossos corações, uma humilhação de nós mesmos diante de Deus, para que Deus possa nos trazer alguma coisa nas nossas vidas, como um direcionamento, mais presença dele, ou mais clareza para os nossos objetivos da vida, queridos irmãos. Então o jejum, para isso que também serve, mas principalmente para trazer um quebrantamento aos nossos corações. E aqui Jesus ele está falando com os discípulos e também com os discípulos de João Batista o seguinte: olha, eles não jejuam agora, mas eles vão jejuar. Eles não jejuam agora porque eu estou aqui presente, mas vai chegar um momento que eu vou morrer, eu serei o quê? Assunto aos céus, eu serei levado aos céus, e então eles jejuarão. E por que eu estou falando isso? Porque certa vez eu ouvi um camarada, um pastor na rádio falar: a igreja não deve jejuar. Por quê? Jesus está presente em nossos corações, logo a gente não precisa jejuar. Errada a interpretação dele. Por que errada a interpretação dele? Porque nós vemos no Novo Testamento os apóstolos jejuando. E eu quero que os irmãos abram em Atos, queridos irmãos. Atos, capítulo 9, versículos 8 e 9. Atos, capítulo 9, versículo 8 e 9. Como que eles jejuavam? Diz assim a palavra do Senhor: Então se levantou Saulo da terra. Aqui é Saulo quando ele tinha acabado de se converter naquela conversão maravilhosa, milagrosa, que aconteceu com ele. E, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ou seja, depois da sua conversão, Paulo já faz um jejum. Já busca um direcionamento do Senhor. E depois os irmãos podem ver o que acontece, é quando Paulo então vai até Ananias, recebe o direcionamento do que Ananias, ou do que Deus queria fazer com ele, e então ele é batizado e assim por diante, tá certo? Eu quero que os irmãos também abram em Atos 13, versículos de 1 a 3, diz e nos mostra a igreja do Senhor jejuando para buscar um direcionamento. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Tá? E aí no versículo 3 também, Jade, por favor. Então, novamente, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que nós vemos aqui, queridos irmãos? Algo que todos nós, como igreja atual, precisamos praticar nas nossas vidas. Que é o quê? Decisões debaixo do direcionamento de Deus. E nós temos errado,
Porque nós temos tomado direções debaixo do direcionamento, debaixo da pressão humana. A gente não toma mais direcionamento debaixo da unção de Deus. A gente toma direcionamento debaixo da pressão humana. Que é o quê? Estão me pressionando, então tenho que tomar uma direção. Estão me pressionando, então tenho que tomar uma decisão. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas debaixo do direcionamento de Deus. Então nós precisamos nas nossas vidas, queridos irmãos, buscar aquilo que Deus deseja para nós e não aquilo que o mundo deseja para nós. Então, sempre precisamos ter muito direcionamento de Deus nas nossas vidas. Certa vez eu ouvi um exemplo do jogador Kaká. E ele falou: eu não sabia qual rumo e decisão tomar na minha vida. Eu não sabia se eu permanecia no Real Madrid ou se eu ia para um outro time, o Milan. E talvez as irmãs não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas vocês já vão entender já. Real Madrid, queridos irmãos, é o maior time do mundo, abaixo apenas do Santos. Mas sem brincadeiras, é o maior time do mundo. E por que isso é importante, queridos irmãos? Porque isso se aplica também até mesmo na nossa vida, muitas vezes secular. Porque nós somos cristãos em todos os lugares. E ele falou, durante 40 dias e 40 noites, eu fiz o jejum, do qual eu me abstinha um certo período de horário desses dias, e aí eu busquei o direcionamento do Senhor. Quando Deus me indicou, se eu não me engano, para ir para o Milan novamente. Sendo que todas as pessoas, inclusive, ele brinca, o meu staff, que eram, enfim, o diretor lá dele, o gerente de marketing dele, falando, não, permanece no Real Madrid, é o maior time do mundo, que você vai fazer lá? E ele falou, não, o Senhor me direcionou para estar novamente no outro time. Se eu não me engano, acho que foi para o Milan ou para o São Paulo, tá? E aí, o que ele falou? Foram os melhores momentos da minha vida, porque eu estava debaixo do direcionamento de Deus, apesar das pessoas estarem falando para eu estar em outro lugar, onde eu estava sofrendo. Isso daqui, queridos irmãos, é um exemplo para as nossas vidas, tá bom? É um exemplo de uma pessoa que utilizou o princípio cristão para algo secular, sim, mas nós também precisamos agir assim em todas as situações, inclusive dentro da igreja. Então, se você for escolher uma profissão, jovem, escolha debaixo de muito jejum e oração. Se você for fazer alguma coisa na sua vida, faça debaixo de muito jejum e oração e não debaixo de pressão humana. Porque muitas das vezes a pressão humana está errada. Ok? E aqui nós vamos ver eles tendo esse direcionamento da parte de Deus. E depois também, eu quero que os irmãos abram em Atos capítulo 14, versículo 23. Que vai nos mostrar mais uma dessa direção humana do Senhor. Diz ali, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Entendeu? O que nós estamos vendo aqui com relação à igreja? Algo importantíssimo, que é liderança. Por isso que é importante nós escolhermos bem os nossos líderes e as nossas lideranças, porque novamente, como a palavra do Senhor nos diz, o Senhor não olha apenas o exterior, o Senhor olha o coração. E infelizmente, como igreja no geral, nós estamos errando, queridos irmãos, com relação a escolhermos lideranças e capacitarmos e colocarmos pessoas à frente, porque as pessoas muitas vezes olham somente o exterior. Um pastor meu, amigo meu, ele costumava dizer, hoje em dia nós vivemos em um tempo da igreja evangélica em que o camarada dorme crente e acorda pastor. É uma pressa de transformar aquela pessoa, muitas vezes porque fala bem, porque tem presença, em uma liderança, sendo que a própria palavra do Senhor nos diz que nós precisamos tomar cuidado com aqueles que são novos na fé, para que não venham a cair no engodo de Satanás e se tornarem orgulhosos. Jejuns e oração, em tudo que nós fizermos nas nossas vidas, queridos irmãos, porque esse é o verdadeiro direcionamento de Deus para nós. Amém?
O jejum também ele é importante. Por quê? Ele é um ato para glorificar a Deus e não aos homens. Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18. Vamos abrir a palavra do Senhor? Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O próximo já de até o 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o seu rosto. Versículo 18. 17 antes, né? Aquele era o 17, Jade? É isso, então é o 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, queridos irmãos, isso é um princípio básico do jejum. Ninguém pode ficar sabendo que você está jejuando. Só Deus. Pastor, mas e quando o senhor anuncia na igreja para a gente jejuar? Isso é outra coisa, queridos irmãos. Jejuns, eles podem ser coletivos, no qual nós falamos para a igreja, vamos por um período de tempo jejuar? Vamos jejuar por 10 dias, vamos jejuar por 30 dias, vamos jejuar por 40 dias, vamos fazer um jejum dedicado ao Senhor por causa de algo? Isso é algo completamente diferente. Agora, o que nós não podemos fazer é, amanhã no trabalho eu começo o meu jejum. Aí eu viro para todo mundo e falo, gente, eu estou numa unção, porque olha, eu estou jejuando, eu sou um homem de Deus, eu jejuo. Isso é para glorificar a quem? E não a Deus. Então, o nosso jejum, queridos irmãos, precisa ser um jejum no secreto. O nosso jejum precisa ser algo voluntário, para agradar a Deus. Então, se eu falo aqui para os irmãos, vamos jejuar? Vamos buscar a Deus? Mas você fala assim, eu não estou a fim de jejuar não quero, não estou sentindo da parte de Deus de jejuar. Mas porque o pastor está falando, então eu vou jejuar. Você só vai passar fome. Porque eu não quero que você jejue para me agradar. Eu quero que você jejue para buscar mais de Deus, para agradar mais a Deus. Se Deus não for a principal motivação do seu coração de jejuar, de fazer um propósito, ou seja lá o que for na sua vida, você está errado. Se for para agradar a homens, você está errado, está fazendo em vão. Porque era assim que os hipócritas faziam. Eu jejuo. E aí eles anunciavam na sinagoga inteira que eles estavam jejuando, para quê? Eu sou um homem de Deus. Olha como eu sou piedoso. Olha como eu sou um mestre extraordinário. Por quê? Eu jejuo. E na oração do fariseu e do publicano, uma das coisas que ele fazia, o fariseu era, Senhor, eu te agradeço por não ser como um publicano, porque eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, e ele estava se engrandecendo diante de Deus, quando na verdade nós precisamos nos humilhar diante da presença do nosso Deus. Então é lógico, queridos irmãos, às vezes vai acontecer de você estar jejuando, e no nosso país é normal isso acontecer, tá? As pessoas te oferecerem alguma coisa para você comer. E aí você vai falar, não, obrigado, não quero. Não, obrigado mesmo, Deus te abençoe. E aí o pessoal, no Brasil, é mais ou menos assim, mas por que você não vai comer? Que desfeita. Poxa vida, porque, nossa, eu fiz com tanto carinho, você vai quebrar meu coração assim? Poxa, por quê? Só um pedacinho não vai te engordar. Só um pedacinho. Aí você fala, não, obrigado, de coração, não quero. Não, mas não vai fazer mal. Aí você tem que falar para a pessoa, não, obrigado, eu estou em um período de jejum. Aí geralmente as pessoas falam, então tá bom, então. Porque acontece, queridos irmãos, é a nossa vida, é o nosso cotidiano. Nós não viramos monges de ficar afastado lá numa montanha e falar, agora eu vou jejuar em paz que ninguém vai me perturbar, né? Não, aqui acontece, tá bom? E aí sim nós podemos falar, isso não está quebrando o seu jejum, ok? Mas o que nós não podemos é ter um coração de que eu jejuo, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não sou igual às pessoas que não jejuam, porque eu jejuo e eu faço e eu sou bom, eu sou maravilhoso. Por quê? Isso está estragando
o seu momento com Deus. E o jejum não é para glorificar a você, nem para glorificar os homens, é para glorificar única e exclusivamente ao Senhor. Amém? E por último, queridos irmãos, a nossa última lição que eu gostaria de trazer essa noite é que o jejum nos auxilia a nos aproximarmos de Deus. Isso é imprescindível nas nossas vidas. Esdras, capítulo 8, versículo 21 e Joel, capítulo 2, versículo 12. Primeiro Esdras 8, 21. Os irmãos não precisam ir para as escrituras por causa do nosso tempo. E eu queria que a Jade projetasse apenas Esdras 8, 21. Por favor, Jade, nessa noite. O jejum nos auxilia a nos aproximarmos de Deus. Porque fala aí, então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então aqui Esdras, ele apregou a um jejum para que eles pudessem ter a proteção de Deus naquilo que eles iriam realizar, na jornada que eles iriam realizar, queridos irmãos. E nós vemos então que ele faz um jejum. E o que é a postura de Esdras diante do jejum? Humilhação. Nós nos humilharmos. E o que acontece, queridos irmãos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos? O Senhor cresce. Importa que Ele cresça e que eu... O jejum é nos diminuirmos e fazermos a nossa carne morrer, esmurrarmos a nossa carne, literalmente, para que Cristo possa crescer em nós cada dia mais e mais. Projeta para mim também Joel 2,12, Jade, por favor. Joel, capítulo 2, versículo 12. Diz ali, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, e aqui é o Senhor falando com o seu povo para eles jejuarem, convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com, versículo 13 também, se eu não me engano, Jade, aqui é importante, rasgai o vosso, e não as vossas, e convertei-vos, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, queridos irmãos, o que está acontecendo aqui? O Senhor iria trazer uma disciplina para o seu povo, porque eles não estavam com o coração voltado ao Senhor. E Ele fala, convertei-vos a Deus, humilhai-vos, e rasgai os vossos corações. Por que rasgai os vossos corações? O judeu, ele tinha como costume rasgar também as suas vestes e jogar cinzas, se vestir com saco, né, com pano de o que nós conhecemos hoje como saco de batata, essas coisas assim, algo parecido com aquilo, as vestes que eles usavam, e jogavam cinzas na sua cabeça. E para que servia isso? Para demonstrar que eles estavam se humilhando diante de Deus. Só que durante um tempo, essa prática se tornou apenas mais um ritual entre os judeus. E eles não faziam isso com o coração, mas apenas para demonstrar que eles estavam fazendo. Para se aparecer para os outros. E aquilo se tornou desagradável a Deus. Porque Deus virou para eles e falou assim, eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês, porque para mim isso de nada adianta. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês, porque é exatamente isso que eu quero. E o que isso nos ensina e o que isso nos mostra nos dias atuais, queridos irmãos? A igreja do Senhor como um todo tem rasgado as suas vestes e deixado de rasgar o seu coração. Deus não está interessado apenas nos seus rituais de todos os domingos vir na igreja. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado em como você está prestando o seu culto para Ele durante a semana. Deus está interessado em como você está entregando a sua vida para Ele durante a semana. Deus está interessado em como você está entregando a sua vida totalmente para Ele e o seu coração totalmente para Ele. Não somente na sua vida, mas também na minha vida.
De nada adianta eu vir aqui pregar domingo após domingo se eu não estiver buscando viver aquilo que Deus deseja para a minha vida. Se o meu coração aqui não estiver voltado para o Senhor, e queridos irmãos, eu confesso, eu preciso lutar dia após dia para que isso aconteça, porque muitas vezes o meu coração deseja se voltar para mim. Eu não estou fazendo de acordo com o que o Senhor quer para a minha vida. E eu estou apenas fazendo um ritual do qual o Senhor não está se agradando. A palavra do Senhor diz para o seu povo em inúmeras vezes: vocês me trazem ofertas, vocês me trazem rituais, vocês fazem um monte de coisas, mas o incenso de vocês não me vem como um aroma agradável, porque tudo que vocês fazem são apenas rituais, o coração de vocês está distante de mim. De nada adianta a gente vir aqui, queridos irmãos, domingo após domingo, cantar o Senhor é sublime, maravilhoso, extraordinário, se a nossa vida não compactua com aquilo que nós cantamos domingo após domingo. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, mas na esquina a vida volta a ser minha e o meu coração volta a ser meu, porque eu faço o que eu quero da minha vida e não entrego a minha vida ao mestre. Por isso que o Senhor Jesus Cristo uniu os discípulos no gasofilácio e falou assim: venham cá. Eu sei que o coração de vocês, pequenos pupilos e discípulos, ainda se impressiona com as coisas grandiosas que os judeus fazem. Eu sei que o coração de vocês ainda se impressiona com as grandes quantias que eles estão lançando diante do gasofilácio. Mas ei, deixa eu ensinar uma liçãozinha maravilhosa para vocês que eu vi com o Pai e eu conheço o coração do Pai. A oferta da viúva pobre é melhor do que de todos eles. Porque vocês estão impressionados com as coisas que vocês estão vendo. Deus está impressionado com as coisas que Ele conhece no profundo deles. Por isso, queridos irmãos, de nada adianta nós vivermos uma vida cristã apenas para impressionar os homens. O nosso foco e o nosso objetivo deve ser impressionar a Deus em todos os momentos. Agradar a Deus em todos os momentos. Porque o agradar aos homens, ou amar os homens, é uma consequência de nós adorarmos a Deus. Porque adorando a Deus, pode ser que Deus nos una com aqueles que já são dele. E nós agradaremos pessoas. Mas lembrem-se, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo mesmo veio a este mundo e Ele nos disse: não vos espantei deles perseguirem a vós, porque antes me odiaram e perseguiram a mim. Então a gente não vai ser agradável ao mundo. A gente não vai ser agradável aos homens. Nos importa sermos agradáveis a Deus. Se o nosso coração estiver alinhado com isso, você pode ter certeza absoluta que Deus está se agradando de você. Deus está se agradando da sua oferta, Deus está se agradando do seu louvor, Deus está se agradando do seu culto, Deus está se agradando da sua igreja. Porque é um ato de humilhação perante o Senhor. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas se ajoelhando, orando diante da igreja, levantando a voz, falando: ah, Deus, eu entrego a Ti a minha vida, Senhor, eu quero Te adorar, Senhor, eu quero Te buscar. E depois, queridos irmãos, estavam vivendo uma vida completamente contrária àquilo que estavam falando que viviam. Por quê? Os homens estavam olhando o que estava ali, mas Deus estava olhando o coração. Por isso que eu sempre tentei, e continuo tentando, é uma luta diária, como eu falei, viver para agradar ao Senhor. Adorarmos a Deus. Para concluir, queridos irmãos, diante de tudo isso que eu ministrei essa noite, eu quero sim incentivar essa igreja e principalmente essa geração de jovens que nós temos na igreja. Jejuem. Busquem ao Senhor de todo o seu coração.
Busque a Deus com todo o seu entendimento, porque é disso que nós estamos precisando. Nós precisamos de um povo que se quebrante de verdade. Nós precisamos de um povo que adore de verdade. Nós precisamos de um povo que busque ao Senhor de verdade. E eu quero, de verdade, te incentivar. Não é por mim. Eu não vou saber se você está fazendo jejum, se não está. Eu não estou 24 horas com você, não tem como saber. Mas eu quero que você coloque um propósito na sua vida, ou faça um jejum parcial, um jejum total, seja lá o que for. Mas ore ao Senhor. Peça direcionamento do Espírito Santo de Deus e fala: Senhor, me mostra aquilo que tem sido ídolo na minha vida. Muitas vezes existem coisas que não são pecado nas nossas vidas, mas por nós amarmos mais essas coisas se tornam ídolos na nossa vida. Se tornam deuses na nossa vida. Seja rede social, seja futebol, seja música, seja lá o que for, se torna ídolo nas nossas vidas. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Fica um período sem, você não vai morrer. Quando você acabar, você vai poder novamente ter ali, mas eu tenho certeza absoluta que este período que você ficar sem, vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual e você vai experimentar cada vez mais a presença de Deus na sua vida. Vamos orar ao Senhor e encerrar essa noite?